fui um começador, como bom ariano. Eu começo. E eu me dei conta que muitas vezes nessa minha arianice, como um amigo astrólogo gosta de dizer, eu despendo muita energia. Eu primeiro faço, depois eu vou ver o que eu fiz. Eu primeiro começo, depois eu vou ver como é que eu termino. E na realidade, ao longo desse processo, muitas coisas ficaram incompletas. Eu brinco que na minha lista de incompletos, que depois eu completei, a minha faculdade levou 25 anos para eu terminar. Eu comecei uma engenharia mecânica e terminei um bacharelado em estudos das artes liberais. Eu comecei estudando em São Leopoldo, na Unicinos, e terminei um bacharelado no Excelsior College em Nova York. E eu conto essa história porque, na realidade, eu me dei conta do quanto eu despendi de energia para completar esse processo, esse projeto. E então, mais do que ter a iniciativa para começar muitas coisas, eu aprendi que é importante eu ter a energia necessária para a acabativa, ou seja, completar coisas. E daí vem a arte de completar coisas. Take 7. E como diz o nome, a arte implica fazer, implica praticar. O artista está constantemente fazendo. E aquele que está constantemente completando, está constantemente se apropriando novamente da sua energia para poder fazer o quê? Para poder fazer novos projetos. E eu me dei conta nessa trajetória de que a vida, como ela está referenciada, eu nasço e eu morro, é um processo limitado, ele começa e termina. E a experiência que eu vou ter no meio vai ser a experiência que eu for ter no meio. Agora, o que eu faço com essa experiência, isso é responsabilidade minha. O quanto eu invisto de energia e coloco nos projetos que eu me envolvo, isso é responsabilidade minha. E aí vem uma coisa que realmente sempre me incomodou, que é o seguinte. São as incoerências do que eu digo com o que eu faço. E uma delas é a seguinte. Vou fazer a administração do tempo. Isso sempre me incomodou. Porque o tempo não é uma variável. O tempo é uma constante. E eu tive que redefinir tempo dentro de mim e dizer assim, tempo é um intervalo entre dois eventos. Por exemplo, a hora que eu cheguei aqui no estúdio e a hora que eu saí do estúdio, isso é um tempo. O que eu fiz nesse tempo? Fui eu que fiz, não foi o tempo. Então, na arte de fazer a administração das coisas, eu não consigo dizer para o tempo, ou melhor, para o meu relógio, relógio, adiante o tempo, relógio, diminua o passo, porque eu estou controlando o tempo ou gerindo o tempo. Não, eu estou gerindo a minha energia dentro do tempo. Então essa é uma das coisas que eu me dei conta que eram incoerentes dentro de mim, fazer a administração do tempo. E aí eu me dei conta que eu sou o administrador da minha energia dentro desse tempo. E aí está a arte de completar coisas para resgatar energia para poder fazer mais outras coisas. E eu vou dar um exemplo disso, que me encanta. Depois de ter sido, na minha adolescência, um compulsivo comprador de LPs, eu me tornei mais adiante um compulsivo comprador de livros. E uma brincadeira é a seguinte, quando a gente compra um livro, qual é o compromisso que está implícito no ato de comprá-lo? E as pessoas, quando eu faço essa pergunta, normalmente me respondem, lê-lo. E eu digo, pois é. Então, se eu compro um livro porque eu gosto de comprar, mas não tenho tanta paciência para ler, o que acontece com a minha palavra que eu dei ao ato de comprar o livro? Eu fiquei devendo, porque agora eu tenho que ler. E eu me dei conta que eu tinha muitos livros em casa que eu inconscientemente tinha declarado que eu iria ler, mas eu não estava conseguindo ler. Até o dia que eu entendi a quantidade de energia que tinha posta nesse compromisso que eu mesmo fiz inconscientemente e que eu precisaria renegociar. Então aconteceu que eu cheguei uma madrugada em casa, baixei todos os livros da estante e peguei um por um e comecei a folheá-los dizendo assim, livro, eu te declaro lido. E fui fazendo um por um, simbolicamente, resgatando essa energia de forma consciente, porque eu não iria lê-los, apenas consultá-los se necessário fosse. Que o meu prazer havia sido de comprá-los e não seria lendo eles. E isso me deu um poder pessoal porque eu encerrei aquela etapa de comprar coisas dizendo, não, agora eu tenho que fazer. Não, eu estou comprando porque eu quero. O que eu vou fazer eu não sei. E se eu for fazer, também não sei. E não é um compromisso. E esta declaração me deixava saber que eu tinha o poder de escolher fazer ou não, sem necessariamente me comprometer.
E isso para mim foi muito significativo, porque eu fui um menino que, querendo agradar os outros para ter o carinho e a atenção dos demais, sempre dizia que eu ia fazer as coisas que os outros me pediam. E aí me dei conta que eu não cumpria com a metade, para não dizer a maioria. Hoje eu tenho tanta consciência nesse sentido que quando alguém me diz assim, ah, tu vais visitar tal lugar? Mande um abraço para aquele nosso conhecido. Eu respondo, se eu lembrar, sim. Porque talvez eu não lembre. E se eu te disser que eu vou fazer isso e de fato não fizer, eu quebrei a minha palavra. E isso quita a minha confiança interna, isso diminui a minha energia e diminui a minha autoestima. E aí vem a brincadeira. O que é um grão de areia na beira da praia? Absolutamente nada. Agora, o que é um grão de areia no meu olho? Absolutamente tudo. E dentro desse contexto, como é que eu lido com as pequenas coisas que me atrapalham o processo? Aliás, é muito fácil eu ver as coisas grandes e é muito difícil eu lidar com as pequenas coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi é mantenha controle sobre as pequenas coisas, porque essas eu posso manejar. As grandes coisas são resultante do bom manejo das pequenas coisas. Então, na arte de completar coisas, quais são as coisas que eu tenho pendentes agora dentro de mim que faltam ser completadas? Fazer um inventário disso. E aí fazer a seguinte pergunta: qual é o resultado desejado com cada uma dessas coisas? E aí eu consigo enxergar onde eu quero ir. E aí eu faço aquela pergunta que eu adoro: e qual é o próximo passo que me leva em direção a esse resultado desejado? Qual é o próximo passo? E aí eu tomo consciência de que se eu fizer algo pequeno, que é uma ação, que implica falar com alguém, ligar para alguém, pesquisar alguma coisa, comprar tal coisa, verbos, verbo implica ação. No momento que for muito complicado ou requeira múltiplas ações, já não é uma ação, já passa a ser um projeto. E eu preciso pensar, planejar e executar. Se eu coloco numa anotação, ir ao médico talvez não seja uma ação, porque antes de ir ao médico eu preciso pesquisar o médico, fazer um agendamento, preparar o fluxo de caixa. Tem uma série de ações antes de ir ao médico. Agora, se eu digo que a minha próxima ação é ir ao médico, talvez eu nunca vá. Agora, se eu disser que a próxima ação é pesquisar um médico, bom, essa é uma ação execuível com um único movimento. Eu vou lá e Google e vão me aparecer informações. A partir daí eu vou fazer escolhas. Então, qual é a quantidade de pequenos incompletos que eu tenho na minha vida, que eu carrego sem me dar conta da energia que eles têm? E eu vou dar um exemplo simples. Quantos de nós não têm conversas para serem tidas com pessoas que nós amamos? Um pai que ainda está vivo, uma mãe que ainda está viva, ou alguma relação afetiva que nós tenhamos. Coisas que eu quero dizer, mas nunca digo. Coisas que eu quero fazer, mas nunca faço. Que no momento que eu tiver feito e tendo completado, eu resgato essa energia para poder fazer mais. E o ponto que fica de reflexão é da quantidade de coisas que eu disse, consciente ou inconscientemente, que eu iria fazer e não fiz, fica essa energia toda contida como se fosse um saco de arraste que me drena aquilo que eu tenho de melhor para fazer aquilo que eu mais prezo. E aí as pessoas dizem, mas eu não faço porque eu não tenho tempo. E eu digo, você não faz porque você não tem energia. Recupere a sua energia e faça o que você quiser fazer.